Vocês estão me ouvindo? Voltei, acho que tinha caído a minha, não é isso? Sim, Voltou. Eu já vou te chamar, tá, Cris? Enquanto isso, a gente, só para explicar para vocês que eu e Rosa tentamos trazer uma profissional e as duas tiveram problema de saúde. Uma tinha confirmado com a gente e hoje ela me escreveu pedindo desculpas que estava com problema. Então é porque é para elas voltarem nos próximos, não é mesmo, Rosa? isso, para voltar no próximo. A Alessandra estava falando que ela não viu o PDF do livro no grupo, porque às vezes vai tanta informação, né? A gente deveria ter um lembrete e, de novo, né, o PDF. Fica a dica para nós aí, viu, Alessandra, para o próximo. Não, foi culpa minha mesmo, né? Eu devia ter acompanhado melhor ou salvado aqui no meu computador, porque eu não... Quando teve o PDF, eu não salvei, Sim. aí passou e eu não consegui voltar. Aí sumiu, Uhum. né? Então vamos lá. Cris, você pode Bom, começar vamos a lá, ler. então. Hoje temos É, muitas novidades, tá? Cris, você pode começar lendo o seu poema, então, por favor, para gente. A Cris trouxe um poema e depois, mais para frente, eu sim. passo o seu vídeo. A única coisa é que você tá sem áudio, tá bom? Tenta, pede alguém para modificar aí para você. Tá. Precisamos cultivar o senso do belo. Assim, exerceremos boas influências sobre os indivíduos, em grande escala, muito mais do que pensamos, sobre a sociedade e a nação. Meiju Sama. Uau, que lindo, Cris! Que lindo! A Cris que Parabéns! escreve? Que foi, Maria Ela tá no Rosa? nosso livro, ela escreve sim, mas esse aí é um outro poema que ela que ela trouxe, né? Ah, muito legal. Parabéns, Cris. Obrigada, Maria Rosa. Cris está se tornando escritora também, né, Cris? Eu estou. Que maravilha, né, gente? Bacana. Então vamos lá, Bom, daqui a pouco eu Cris, coloco você o seu vídeo, conseguiu. tá? Eu vou pedir a Rosa para falar um pouquinho Ah, sobre. tem vídeo? Então Hã? deixa, pode colocar o vídeo dela também. Qual vídeo que é? É não, porque eu ainda estou abrindo aqui, é um vídeo dela tocando. Se você quiser Ah, falar. legal. Tá. É, bom, estamos aqui hoje. Cris, Vanessa, eu e Alessandra. Nós estamos em sete Fernanda, pessoas, Fernanda, Maria Rosa. Mariana, Ah, em Fátima. 7 pessoas. Você não está Eu vendo, não né? vi. Ah, desculpa, eu vi. 7 pessoas. Agora que eu estou vendo. Ok. Alessandra, Fátima, Fernanda de Lima, José Luiz e Mariana. José Luiz, não sei quem é. Deve ser alguém usando. Ok. Vamos começar a seguinte. A proposta desse livro, né, eu e a Vanessa acabamos atrasando um pouco, mas nós achamos por bem, porque é um livro denso, fácil de ler, mas é longo, né? Então, a gente, por causa de alguns outros compromissos, e também pelo tamanho do livro, nós deixamos para hoje. Mas a gente queria começar sabendo de vocês. Quem conseguiu ler um pouquinho, quem conseguiu ler tudo, como que vocês se sentiram durante algumas passagens da leitura do livro? E mais é isso. A gente, na realidade, a gente quer saber os sentimentos de vocês em relação à história contada no livro, que é uma história real, fictícia, mas baseada em fatos reais. Que a escritora é de ascendência coreana, da Coreia do Sul. E ela foi, né, na Coreia do Sul para fazer entrevistas com pessoas na cidade e na ilha, Jeju,
onde a sua mãe, a mãe da escritora, nasceu lá. E ela escutou muitas histórias, e uma delas diz respeito às mulheres de consolo, e, e a partir daí ela usou um pouco da ficção, mas muito da realidade. Então, a gente gostaria de ouvir vocês. Então, quem puder começar falando, fique à vontade para a gente escutar vocês primeiro, para a gente não dar nenhum spoiler antes também. E outra coisa, é uma coisa que a gente quer, né, escutar. Que sentimentos vocês tiveram? Porque eu, por exemplo, em muitas passagens do livro, em algumas eu senti raiva, outras eu senti alegria, outras eu fiquei emocionada, outras eu criei esperança e não dava vontade de parar mais para saber o que ia acontecer mais na vida dessa Hannah, meu Deus. Mas vamos lá. Rosa, se você quiser contar um pouquinho a história, porque eu acho que as meninas não conseguiram ler, assim, porque essa questão da que a gente vai debater aqui hoje é muito relevante, porque a gente vai falar também de segredos de família, que é um tema que quem participa aqui dos meus grupos, das mentorias, né, sabe que a gente conversa sempre sobre isso. Tema de segredos de família e o tema dos traumas que a gente carrega dos nossos ancestrais e a gente muitas vezes não reconhece em problemas, em sintomas que estão hoje na nossa vida. Então, por exemplo, a Rosa falou uma coisa muito importante. Quando eu li, eu senti raiva, né? A raiva é um indicador fortíssimo desses traumas que a gente vem carregando, né? Eu senti raiva, mas o que, Rosa, que Uhum. você falou? Em alguns momentos eu senti raiva, em outros momentos eu senti esperança, nos outros eu fiquei feliz, né, com o que estava acontecendo. Nos Aham, outros eu percebi assim, como que a gente é tão forte, tão resistente, como que um pensamento, né, nos leva a resistir e a combater determinadas situações e o quanto de trauma que nós carregamos e a nossa família também. E isso. quantos segredos existem nas famílias e Isso aí. que não são ditos? Segredos, e você tocou também num ponto muito importante que é assim, a gente fala muito de trauma transgeracional, a gente esquece de falar, que é algo que eu trabalho muito também, que são os talentos que herdamos, não é? Essa força, essa resiliência, quantas coisas herdamos dos nossos ancestrais e que muitas vezes achamos que não possuímos, né? A gente fala assim, ah, minha avó era tão forte, meu pai era tão não sei o quê, não é? Minha mãe era tão linda. Isso. Mas eu não tenho essa dor, não, eu não tenho essa força, não, 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 não. Temos sim, herdamos todo isso, Aham, não é? A gente é esquece. verdade. Então, vou lá, você quer contar um pouquinho da história para elas, Rosa? Bom, vou contar um pouquinho, então. Eu não quero dar spoiler. Qualquer coisa a gente conversa um pouco mais do livro, mas não fala tudo, porque eu Tá. acho que vale a pena ler. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo assim, nossa, eu quero saber mais. Então, Herdeiras do Mar, o título original dele é Crisântemo Branco. Por quê? No Japão, eles têm o costume de jogar crisântemos brancos quando as pessoas morrem, e crisântemo dourado para simbolizar a sala do imperador. Herdeiras do Mar foi traduzido, né, por Júlia de Souza, foi editado pela Paralela Editora, e a escritora chama Meire Lin Brachá. Como eu disse, é uma escrita fictícia, tendo como base um fato histórico, a partir de relatos pessoais do lugar de origem da família da escritora. Ela escutou, né, mulheres contar, associando, aí ela escreveu associando, que ela escutou a personagens, né, ilustrando os horrores da invasão japonesa na Coreia do Sul durante a Segunda Guerra Mundial e os abusos sofridos pela população, de um modo geral, em especial as meninas, que ficaram conhecidas como mulheres de conforto. E aí, como a escritora
a escritora é de ascendência, como eu disse, coreana. Nascida, eu falei que ela não nasceu na Coreia, ela nasceu na Alemanha, mora nos Estados Unidos, morava, depois ela foi para Londres, e ela construiu, lá em Londres, ela concluiu seu mestrado em escrita criativa. Em 2002, ela visitou a aldeia da infância da mãe dela, na Coreia do Sul. E aí ela conheceu muitas histórias relacionadas à cultura, à ancestralidade, aos hábitos, aos costumes das pessoas que moravam naquela ilha, costumes religiosos, crenças, sonhos. E quando Hannah, a personagem principal do livro, nasceu, a Coreia já estava sendo ocupada pelos japoneses. Mas a ilha Jeju, onde a Hannah morou, ela ainda não tinha a presença maciça dos soldados nipônicos. E o trabalho mais comum das mulheres da ilha era mergulhar no oceano. E aí o livro fala em coreano, né? Hiponeia, parece que é hiponeia. É a profissão das mulheres, mergulhar nos oceanos. Quando elas fazem 12 anos, elas são inseridas nessa cultura do mergulho. Elas aprendem a mergulhar profundo, a lidar com as águas do oceano, para pescar diferentes tipos de peixes, de moluscos, tanto para sobrevivência, para alimentação doméstica, quanto para o comércio. E os homens, eles trabalham na pesca. A maioria dos homens trabalham na pesca. E a Hannah nasceu num ambiente de muito amor, de muito respeito, de muito carinho entre o pai e a mãe. E ela era uma exímia mergulhadora. E ela sonhava em ter uma irmã. E quando a irmã, ela sonhava em ter uma irmã, e ela gostava de agradar tanto o pai quanto a mãe. Então ela queria, no fundo, que fosse uma menina, mas e torcia para que fosse uma menina. Mas ela, quando nasceu a irmã, ela falou para o pai dela assim: papai, eu estou triste porque não foi um menino para ir para a pescaria com você, para ir, né, pescar com você. E abraçou a mãe feliz da menina ter nascido. E uma das passagens do livro que eu gosto muito de lembrar, que é o quanto as palavras têm poder, né, Vanessa? Porque quando a irmã dela, Miko, o nome completo dela é Kumiko. Quando a irmã nasceu, a mãe dela falou para ela, falou assim, você vai cuidar da sua irmã. Você vai proteger a sua irmã. E, Vanessa, tem duas escritas no chat. Será que tem alguém querendo algum comentário? Parece que tem, vê aí. Tá sem áudio, Van. Ah, desculpa. Estou aqui falando. O nome é Mulheres de Conforto? A Alessandra perguntou. É, Mulheres de Conforto. Mulheres de Conforto, Alessandra. Raineu. Raineu significa mergulhadora. E aí, as duas personagens principais é a Hannah, que é a mais velha, e a Emiko, que é a filha, que é a segunda. A Emiko nasceu quando a Hannah já tinha 7 anos. Então, quando a Hannah estava com 16 anos, a irmã era uma. A irmã tinha 9, 9 anos. E a Hannah estava mergulhando esse dia, e a mãe dela sempre falava para ela para nunca se aproximar nunca conversar com nenhum soldado japonês.
E um dia, eu vou resumir assim, vou fazer um bem resumo para não ficar muito cansativo. Um dia, a Hannah escutou algumas mulheres falando de estupro. Aí ela chegou em casa e perguntou à mãe dela o que, que era a palavra estupro. E a mãe dela não quis explicar, e ela insistiu. E aí depois a mãe dela falou com ela assim: estupro é uma coisa ruim que os homens fazem com as mulheres. Passou. E aí, quando a Hannah já estava, o livro mostra muitas, antes de eu chegar nessa parte, o livro mostra quanto que a família Hannah era, era amorosa, afetiva. O pai chegava procurando pela rainha. Onde está minha rainha? Hoje eu trouxe um peixe maravilhoso para ela cozinhar para nós. E, e aí a primeira parte mostra a vida da família da Hannah. A Hannah na cozinha, terminando o café da manhã. E o que, que eles comiam no café da manhã? Arroz ensopado e lascas de peixe seco. Então, gente, isso é uma prática habitual na Coreia do Sul. Por isso que eu falei que a literatura é muito rica, porque ela traz ela amplia o nosso conhecimento de mundo, ela nos ajuda a perceber outros tipos de vidas, outros tipos de práticas, outros tipos de conhecimento. Mas, enfim. Então, um dia, eu vou resumindo aqui, porque a história tem uma parte é Hannah, outra parte é Miko. Uma parte é Emi. Uma parte é Hannah, outra parte é Emi, porque o livro é todinho assim, mostrando o que se passa com a Hannah e o que se passa com a Emi. Então, é um livro também que fala do amor fraterno e o quanto que os irmãos mais velhos se sentem responsáveis pelos mais novos e como que os pais inserem essa responsabilidade também, né? Então, um dia ela estava mergulhando e ela viu vindo um soldado japonês. E a irmã estava brincando atrás das pedras. E ela ficou muito preocupada do soldado ver a irmã. E aí, para proteger a irmã, ela se fez ver pelo soldado. E o soldado perguntou se ela estava sozinha. Ela falou que sim. E aí ela cobriu, né? Fez sinal para a irmã ficou calada e ela conseguiu afastar o soldado de perto da irmã e olhando para o mar para ver se a mãe havia, porque ela já pressentia que alguma coisa ruim iria acontecer com ela. Mas a mãe tinha ido mergulhar muito mais distante, porque estava procurando, foi pescar para ela e para outras famílias. E esse soldado a levou consigo. E, resumindo, ela foi colocada num caminhão, junto com outras moças. Nesse caminhão, ela passa os piores momentos, né, da vida dela, porque cada hora entra um grupo de moças, de jovens, e entrou uma menina de 9 anos, e ela ficou pensando que poderia ser irmã. E ainda bem que ela estava protegendo, e ela preocupada para onde estavam, né, para onde eles as estavam levando. E quando ela entrou no caminhão e eles perguntaram o nome dela, ela não deu o nome verdadeiro, porque ela sabia que se desse o nome verdadeiro, os policiais iriam atrás da família dela. E ela não queria que ninguém soubesse, porque ela queria proteger a irmã e a família também, porque era vergonhoso para as famílias saberem que uma das filhas tinha sido sequestrada, porque todo mundo sabia para que ela servia. E elas foram levadas para a prostituição na Manchúria, que é um dos lugares mais terríveis, mais feios, mais tristes, né, do Japão. E aí, antes dela chegar né, no centro lá de prostituição, o soldado que a levou, Morimoto, estuprou primeiro. A estuprou primeiro. E aí tem no livro, narra todos os sentimentos que ela
que ela sente, que eu não vou falar agora, né? E, e ela, toda hora que ela sofria, porque quando ela chegou nessa casa, era numa noite 15 homens. E isso é real, viu, gente? Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E imagina o que está acontecendo durante essas guerras que estão acontecendo no mundo, digamos, né? É. E aí, ela, o que ajudava ela a resistir à dor era a lembrança da família e a proteção que ela conseguiu para a irmã. E essa menininha de 9 anos, então, foi levada. E cada hora chegava um policial e pegava uma das meninas no caminhão. E essa menininha foi levada. E a Hannah insistiu para que levasse ela e não levasse a menina. Mas o soldado insistiu em levar a menina. E a menina voltou, quando a menina voltou chorando muito, sangrando muito, e ela morreu. Então, essas passagens, na hora que eu lia, eu tremia todinha. E aí a Amy foi protegida. Cresceu na ilha, e tem uma passagem do livro que ela pergunta, ela pescou uma ostra, e dentro da ostra ela encontrou uma pérola. E aí ela falou assim com a mãe dela, e a mãe dela estava limpando os peixes. E ela falou para a mãe dela assim, se a Hannah estivesse aqui, ia ficar orgulhosa de mim. E a mãe dela não quis conversar, nunca mais falou sobre a Hannah. E ela insistiu. Nessa hora eu achei interessante, porque ela insistiu muito. Eu quero saber o que aconteceu com a Hannah, para onde ela foi e tal. E aí ela foi insistindo, e a mãe dela falou para ela, existem verdades que é melhor você nunca saber. Aí ela falou assim, mas a Hannah vai voltar. E a mãe dela falou para ela assim, a Hannah nunca vai voltar. A Hannah morreu. Porque a mãe sabia o que acontecia, né, com essas meninas. E aí a Amy ficou muito brava e falou assim, pois eu vou procurar minha irmã, eu vou achar minha irmã. E a mãe dela falou para ela, você não vai achar, porque a gente nunca acha quem partiu, como a sua irmã partiu. E ela nunca mais contou, e a partir desse dia a Amy também nunca mais falou da irmã, porque a mãe a proibiu de falar da irmã. E a Amy cresceu, foi iniciada na profissão de mergulhadora, era uma das melhores mergulhadoras, mesmo tendo problema na perna. Casou-se, teve 2 filhos, mas ela não teve uma boa relação com os filhos, porque ela carregava com ela essa dor e essas lembranças. E ela tinha muitos sonhos estranhos. E ela buscava afastar todos os pensamentos que ela tinha em relação à irmã. Mas os sonhos a perturbavam. E ela ficava sempre se indagando, né? Que tipos de sonhos são esses? E a Amy, ela presenciou, né, a morte do pai. Começou a Guerra Civil, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Civil na Coreia. E os policiais começaram a perseguir as pessoas que eram comunistas. E eles invadiram a casa da Amy um dia e assassinaram o pai dela, perto dela. E ela lembrava sempre. E a lembrança, e aí depois que ela ficou mais velha, ela já estava com 76 anos. Ela fala, né, ela começa a lembrar da morte do pai, e ela fala assim, que agora ela está velha demais para manter as memórias afastadas. Porque depois que ela ficou mais velha, ela começou a lembrar muito da irmã e do pai. Seu corpo está exausto, assim como sua mente. As memórias começam a vir à tona em todos os momentos do dia, invadindo sua solidão com dor e mágoa. Às vezes, velhas feridas precisam ser reabertas para serem curadas de maneira adequada. E ela estava curada de ter assistido à morte do pai. E de ter convivido com o desaparecimento da sua irmã. Eu acho muito legal essa passagem, quando diz que as velhas feridas precisam ser abertas para serem curadas de maneira adequada. Quando eu li essa passagem, eu parei
e fiquei pensando, eu vou dizer de mim, da minha experiência, né? Existem velhas feridas que ficam lá, que a gente não consegue mexer nelas, mas elas voltam com uma força tão grande que aí você precisa do suporte, ou de uma amiga, ou de um profissional. No meu caso, eu precisei de um profissional. Na, na minha infância, Vanessa, você vai cortar algumas coisas aí, né? Desse vídeo, você vai publicar na íntegra. Na minha infância, eu sofri abuso sexual. E eu procurei esquecer. E eu só retomei quando eu estava com 56 anos. Isso começou, quando eu li essa parte da M, isso ficou latente na minha memória. Eu falei, gente, tal qual aconteceu comigo. Depois de mais velha, eu comecei a lembrar de tudo, e aí eu tinha que trabalhar. Né? E aí só um profissional para me ajudar a trabalhar essa dor e viver essa dor. Bom, é, Parabéns, Rosa, porque você está nos estimulando muito, porque o que você está falando é justamente a importância do processo de autoconhecimento, de autoconsciência, né? Porque a gente realmente, o ser humano tem a tendência a achar que se ele jogar para baixo do tapete, as coisas, a casa vai se limpar sozinha, né? Eu trago sempre esse exemplo porque a minha mãe era uma pessoa, ainda hoje é, muito preocupada com a limpeza da casa. E ela sempre falava isso: não adianta jogar para baixo do móvel, porque vai encher tanto de poeira, né, que a poeira vai ficar pior, vai ficar imundo. É mais ou menos isso. A gente tenta jogar na nossa sombra e dizer assim: ah, não, isso não aconteceu, isso já esqueci, isso não sei o quê. Até que um dia aquela dor, né, aquele trauma, aquela coisa tão importante que você viveu, retorna, na maioria das vezes, sob a forma de um sintoma, não é, Rosa? Então, parabéns pela isso, sua coragem e pela sua experiência em nos mostrar o quanto esse trabalho nosso, de todas nós, de autoconsciência, numa terapia, num processo terapêutico, né, é relevante para a nossa própria felicidade, não é isso? é isso aí, isso aí. A E Alessandra está aí, falando, eu ó, estou sinto muito pelo que você passou e fico feliz por você ter a coragem de reabrir essa ferida para poder curar de forma certa. foi isso que eu fiz. Eu fiz regressão e me ajudou muito, muito para perdoar a pessoa também. Bom, e aí tem muitas passagens do livro que são muito lindas, muito lindas. Quando o pai da Amy morreu, eles tiveram que fugir para uma cabana para se esconder dos soldados e eles incendiaram a casa dela. E aí eles voltaram para ver, né, o que tinha acontecido depois de muito tempo. A mãe dela quis retornar na casa, mas não tinha nada mais. E elas estavam muito fracas e castigadas pelo frio, né? Mas a mãe quis voltar e ela acompanhou a mãe. E quando M viu as cinzas que outrora foram a casa da sua família, despontando de tufos brancos de neve, ela se sentiu anestesiada demais para chorar. Tudo estava perdido, tudo. O lugar que antes abrigara sua família, que guardara a memória de cada um deles em suas paredes, a expressão séria de sua irmã quando ensinou M a ler, a voz de seu pai cantando enquanto tocava sua cítara, os pratos deliciosos que sua mãe cozinhava com carinho, tudo havia se transformado em cinzas. Bom, e aí, gente, a Hannah sofre voltando à Hannah, ela sofre todo tipo de violência física, moral e psicológica que se pode ter uma pessoa. Mas ela se apegava nos momentos de maior sofrimento, nos momentos em que ela tinha que se submeter aos soldados, porque eram garotas de consolo. Por que eram chamadas de garotas de consolo? Porque elas
serviam de consolo aos soldados que participavam da guerra. Então, para os soldados se sentirem aliviados, tirar a atenção da guerra, eles iam nesse lugar que era um centro de prostituição e faziam as maiores atrocidades com essas mulheres. E aí a Hannah, uma coisa que eu achei legal foi isso. Quando eles perguntaram o nome, a Hannah não deu o nome dela verdadeiro. Ela criou um nome em japonês. E o policial perguntou para ela, onde está a sua família? Ela falou, eu não tenho família, eu sou órfã. E ela continuou com o nome falso e nunca contou para ninguém o seu nome e nunca contou de onde ela era. A Amy é obrigada a casar-se aos 16 anos com um policial. Ela nunca amou aquele homem, nunca poderia amar. E ela teve esses 2 filhos. Como eu disse, ela não tinha uma boa relação, e os 2 filhos foram morar nos Estados Unidos. E a Amy, de vez em quando, ia visitar os filhos nos Estados Unidos. Ela ia antes de trem, depois ela passou a ir de avião quando ela ficou mais velha. E a Amy, quando visitou os filhos, ela conheceu, né, porque aí já era em 2011, a história passa-se em 1943 e 2011. 2011 é a narrativa da Amy. 1943 é a narrativa da Hannah. Então, a Amy conheceu uma manifestação, porque as mulheres de conforto, as que sobreviveram, poucas sobreviviam, as que sobreviveram, junto com suas famílias, manifestação para exigir justiça do governo japonês. E ela já tinha ido à manifestação 3 vezes e começou a procurar, no meio da multidão, a sua irmã. Como se ela estivesse em busca de algo tão obscuro como a felicidade. Ela contempla as pessoas na multidão com esperança de que alguma delas a olhe de volta e ela encontre a sua irmã. Olha que coisa mais linda isso, gente. Eu achei lindo demais essa parte. Ela procura no meio da multidão a sua irmã. E ela tem esperança de que vai encontrar a sua irmã. E no dia, conversando com a filha dela contou. Não, tem uma parte que eu quero ler para vocês. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A filha da Amy não quis ser mergulhadora, nesse ponto que eu quero tocar. A filha dela não quis ser mergulhadora, ela quis estudar. E isso, para a Amy, foi uma decepção, porque ela queria que a filha seguisse a tradição. A avó tinha sido mergulhadora, a bisavó tinha sido mergulhadora, a mãe, né? E aí ela falou para a mãe dela que ela queria estudar igual o irmão mais velho. E ela era muito insistente, e ela conseguiu. A filha dela conseguiu estudar, conseguiu sair da ilha, morava nos Estados Unidos e era homossexual. Então, esse livro, ele mostra... Não achei a passagem que eu queria ler, ela conversando com a mãe dela, que a mãe dela respondeu para ela. Eu fui mergulhadora, sua avó foi mergulhadora, você também vai ser mergulhadora. Mas ela disse, não, eu não vou ser, não quero ser e eu vou estudar. Então, esse livro ele mostra um pouco do contexto histórico do que aconteceu no Japão, na Coreia do Sul,
e ele mostra do contexto cultural, social, político desse período. E mostra as transformações que ocorreram de um século para o outro. E aí, quando a Amy estava nessa manifestação, ela já está com 76 anos, com a filha e a namorada da filha, ela começa a procurar no meio da multidão algum olhar que lembrasse a irmã dela. Mas, e nisso vem chegando uma estátua de bronze. Eles vão inaugurar essa estátua de bronze, um monumento que existe mesmo no Japão, para lembrar, né, esse horror que aconteceu com as garotas, principalmente coreanas. E quando eles destampam a estátua de bronze, que a Amy olha e reconhece a fisionomia da irmã. A estátua era da irmã. A homenagem era a estátua, era em nome da irmã. E ela desmaia. E aí ela teve um problema cardíaco muito sério. E eu não quero contar o resto. Porque tem uma parte que a Hannah consegue fugir, gente. Ela conseguiu fugir. O próprio Morimoto, que a estuprou, voltou depois de um certo tempo e ela tinha horror, tinha nojo, tinha asco dele. Mas ele falou que queria fugir, sim. E ela não, ela ficou com medo de acreditar, mas ela falou: ou eu acredito nele ou eu vou morrer aqui dentro. Então, ou eu morro fora ou eu morro dentro. Eu vou aceitar. E ele falou que ia ser a guarda dele, porque tinha um guarda, um vigia no lugar dela, que elas estavam. E aí ele falou: vou deixar, quando eu for embora, vou embora 5 minutos antes, vou deixar a porta aberta, e você sai. E a gente se encontra naquela trilha, tal, 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 tal. E aí, e ela foi. Ela ficou com muito medo. E aí a narração dela fugindo é uma tensão que você fica, que você fala assim: será que ela vai conseguir? Será que não vai conseguir? E ela fica pensando nas colegas, né, do prostíbulo, se vão ser. Porque se eles pegassem ela fugindo, eles iriam cortar a perna dela. Se eles pegassem ela transitando no ambiente, eles iriam colocá-la na solitária por mais de uma semana. E ela falou: as minhas colegas serão todas castigadas, mas eu não vou pensar nelas, eu preciso fugir. E quando ela estava saindo, ela lembrou, né, que o Morimoto estava esperando por ela na trilha, e ela falou: eu não vou encontrar com você nunca, eu vou fugir para o outro lado. E aí, ela ir para a trilha, ela foi para o outro lado. E nela fugir, a gente vê uma parte que você não quer parar nunca, porque ela corre, machuca os pés todos, e tem uma parte que ela passou 2 dias sem beber água, e ela conseguiu uma força, porque ela lembrava que ela podia voltar para a família dela, que ela podia conseguir se salvar, mesmo com os pés todos machucados. E a fome dela era tanta que ela viu um lugar, pensou que era uma fazenda, e ela achou que foi uma vaca que tinha caído numa armadilha e quebrou a perna. E ela pensou que tinha leite, mas não tinha leite. E ela com muita sede, 2 dias sem beber água, sem comer nada. A E Fernanda está na dizendo fuga ela aqui, levou. ó. Olha, Rosa, ainda bem que eu não Ah, li, não consegui ler, porque já estou chorando só de ouvir. Só, pois você desculpa tem te que ler, interromper só um porque pouquinho, Rosa. E essa história toda me lembrou, assim, por exemplo, muitas de nós, né, somos italianas, não é mesmo? Quem tem passaporte italiano aí? Hein, Ali? Né? Eu. Rosa, você tem? Sua família tem. era italiana? Tá vendo? A minha família é Del italiana, Gaudio. meu pai não Del é. Gaudio, né? Então, Sim. vocês podem imaginar essa sombra que existe nos nossos ancestrais, tudo que eles passaram também nesses navios, né? Eu, às vezes, assisto alguns filmes onde tem, não só para indo para o Brasil, mas, por exemplo, indo para os Estados Unidos,
imigrantes que foram para vários outros países, né? Esses navios, tinham irlandeses, tinham pessoas de todos os lugares, e os horrores que aconteciam nesses navios, e a gente nunca pesquisou, não é? A Ali pode falar um pouquinho, já que ela Hum. trabalha com isso, né, Ali, com a genealogia. Você já encontrou muitos casos assim? Você encontra as histórias para contar para os seus clientes? Porque são coisas horríveis que às vezes a Sim. gente sente um mal-estar e a gente não sabe de onde veio aquilo, não é? Uhum. Eu via muita coisa assim de morte de bebês, que a mulher tinha o neném no navio, aí o bebê morria e jogava no mar, sabe, assim, ou então a mulher morria no parto, jogava, são histórias bem tristes mesmo, assim, de separação de família, sabe, tem histórias muito pesadas, assim, tem, lógico, as histórias que muita gente romantiza, porque quando foi para É. lá, ei, conheceu no navio, É, Juliana e o Mateu, né, igual a novela lá, mas é. na verdade isso não é o que acontecia na verdade, né? O que acontecia, na verdade, era muita sujeira, era muita gente para pouco espaço, né? E muita morte, muita morte. Não é todo mundo que embarcava que Uhum. desembarcava, Isso. né? Tinha um alto índice de pessoas que morriam mesmo na trajetória, né? É muito triste. Inclusive, tinha crianças que nasciam e ficavam apátricas, porque não nasciam nem na Itália, nem no Brasil, né? Era super difícil de Uhum. legalizar, a parte burocrática também, né? Então, É triste. portugueses, quem tem isso, né? Portugueses, Né? espanhóis, também é muito normal no Brasil, né? Carrega toda essa trajetória aí de ancestrais que viveram mais ou menos o que é, porque eles também fugiram da guerra, né? Sim, Entende? Então, às vezes, a gente sim, acha que essa história está longe do nosso dia a dia, a gente somente faz a nossa cidadania, vem para a Itália, vai para Portugal, vai para não sei para onde, né? Sem esquecer que existe toda uma sombra por trás. Então, nesse sentido, a Rosa está sendo maravilhosa, que ela está iluminando tanto sofrimento que a gente muitas vezes carrega, já que hoje a ciência já prova que nós herdamos dores das pessoas que vieram antes de nós e não reconhecemos na nossa vida. Então a Rosa está fazendo, está nos ajudando muito a pensar, caramba, né? O que será que eu estou carregando? Não é isso, Rosa? Das mulheres É isso. aí, não é? Não é isso que você está Uhum. falando agora no final? É isso, porque nós carregamos muitas histórias e muitos acontecimentos das nossas ancestralidades e a gente não tem noção do que foi vivido, né? E a coisa interessante é que é assim, né? Vocês já ouviram aquele negócio que assim, na família de todo mundo tem tudo isso que você já falou aí. Na família de todo mundo tem mulheres que foram abusadas, na família de todo mundo tem gente que passou pela Uhum. guerra, não é? Na família de todo mundo tem ladrão, tem bandido, tem prostituta, tem não sei o quê, entendeu? Se você começar a pensar lá para trás na sua família, não é, Alice? Você tem essa, como é que é o nome daquele negócio? Como é que é? Quantos na árvore? quantos, tipo assim, você tem um pai, uma mãe, quatro avós, É, aí dá 8 bisavós, aí isso. 16 É. tataravós, e isso vai aumentando, É, e assim, vai, né? você tá em poucas gerações, você já Hum, está com não sei quantas pessoas que você nunca É, ouviu falar, não é? E que fazem e parte dessas da sua pessoas, árvore, né? né? É, quase todo mundo passou pelas dificuldades de guerra, É, passou por Sim. casamento sem amor, era a coisa mais comum, porque tinha que ser por É, isso, conveniências, né? Era raro quem tinha amor no casamento. é, O casamento era um exato. contrato, né? É. Hum. Não, e outra coisa que a Rosa falou, a guerra tá bombando aí. Eu hoje li assim, a Itália tá arriscando ser invadida. Hoje eu li isso, entendeu? Dizem que Nossa, a Itália hum, vai receber não sei o quê. Vocês já leram isso? não, É, então a guerra está bombando aí perto da gente, não é? Parece uma tá. história muito longe, mas a gente tem que conhecer esses relatos, não é isso, Rosa? Muito obrigada por Tem, tudo que você tem. está E trazendo aqui para nada. gente. Gente, Vanessa e queridas colegas do Café Literário, o que eu gostei mais nesse livro é porque ele narra uma história de violência, de, mas ele tem tanta poesia, mas ele tem tanto amor,
mas ele tem tanta coisa gostosa de ver. Então, quando ele narra como que a mãe da Hannah e da Amy e o pai se conheceram, ele narra o pai cantando, o pai jovem e a mãe rindo. Ele era poeta, musicista, e depois ele largou tudo e foi ser pescador, porque quando veio a guerra para ele fugir das confusões. Então, quantas viradas da nossa música, né? E, e a música, e a Hannah, quando foge, ela lembra da música do pai. E quando ela está tão cansada e não aguenta mais, ela começa a cantar a música que o pai cantava. E as palavras, tocando aí que vocês estavam falando da imigração, as palavras proibidas rolam de sua língua, porque os coreanos eram proibidos de falar coreano. Eles tinham que falar japonês. Então, isso aconteceu no Brasil também, né, gente? Na época da ditadura militar do Getúlio Vargas, então tinham famílias no Rio Grande do Sul que falavam somente o italiano, tinha escolas em italiano, e elas foram proibidas de falar italiano, foram fechadas. E aí, esse relato diz, né? A Hannah se sente rebelde ao cantar em sua língua nativa e se lembra de como sua mãe se certificava de fechar bem as cortinas quando seu pai pegava a cítara. Hannah mantém a voz baixa para que apenas ela possa ouvir a música. Porque ela estava fugindo e ela tinha medo que alguém a escutasse. Né? Bom, eu gostaria muito, né, que vocês dessem conta de ler. Por quê? Tem algumas partes que realmente o coração acelera. A raiva grita. E tem outras partes que você acha tão bonito, tão lindo. E a parte em que a Hannah foge, como eu falei para vocês, e ela encontra uma vaca, e a força é tanta de vida, a vontade de viver é tanta, que ela consegue. Ela lembra como ela cortava os peixes grandes com a mãe dela, e ela não consegue tirar a pata da vaca que estava quebrada e sai andando com aquele pedaço de pata na mão. E ela lembra como que a mãe tirava a pele do peixe, e ela tirou a pele da vaca, e ela comeu aquela carne para sobreviver. E ela, quando lembrava disso depois, ela tinha vômitos. Ela não provava carne fresca e sangrenta desde antes de seu cativeiro, quando passou a comer apenas lascas de peixe seco. Então, desde que ela foi, né, presa nesse lugar. Então, a vontade é muita de sobreviver, é muita de voltar à família, é muita de voltar às origens. E será que ela consegue? E Gente, será que a vamos. Amy, e Ah, será que a Amy descobre alguma coisa sobre a irmã? Porque ela passa ah, a procurar pela irmã desesperadamente nessas manifestações. agora que é a hora, né, Rosa? Então, enquanto a gente recarrega o coração aí, nós vamos ter. Me conta o final, por favor, viu? Enquanto a gente recarrega o coração, nós vamos ouvir a nossa querida Cris aqui tocando o seu teclado. Tá bom, Cris? Preparada aqui para colocar? Vamos lá. Não tava aparecendo para vocês? Tava parecendo meio embaçado e não É, rodou. Mas tava parecendo. não sei o que está acontecendo. Tá embaçado, né? É, É, Peraí, deixa eu olhar aqui onde eu abri. Cris, quer ler o seu outro poema enquanto isso? Enquanto eu eu tento. só tenho um poema. Ah, só um? É, Lê de novo então, porque entraram outras pessoas que não ouviram. sim, Você quer? é uma reflexão.
É uma reflexão. Precisamos cultivar o senso do belo. Assim, exerceremos boa influência sobre os indivíduos e em grande escala, muito mais do que pensamos, sobre a sociedade e a nação. Meixo Sama. Lindo! Muito bem, a Cris herdou esse talento da mãe. Daqui a pouco ela vai contar. Vamos ver aqui agora se vai dar certo, ó. Acho que agora tá, né? Brava, Cris! Maravilhosa! Conta um pouquinho pra gente como é que é essa emoção que você herdou da sua mãe também, esse talento. Hã? Mamãe tocava teclado, mamãe tocava piano, ela que me influenciou tocar teclado. E eu fui adiante, eu fui gostando, sempre me deu muita força para continuar. A alma artista, não é isso, Cris? É uma artista. Que bom! A Fê está te dando os parabéns. Deixa eu ver o que que vocês estão escrevendo aqui. E a Cris, a sua mãe, agora vai ficar toda orgulhosa, né, com a sua homenagem para ela, com o livro, nosso livro Vai, do Café Literário, não é? vai sim. Obrigada. Que bom, Cris. Obrigada a você. Tá vendo, gente? Linda, Quantos linda, Cris. talentos? Parabéns, Quantos, parabéns. quantos talentos? Lindo, Cris, parabéns. Quantos talentos nós herdamos, né? Só sofrimento não, né? Agora a É, Fernanda que é o final, né, Rosa? Que é a parte boa, é É. isso ou não? Sucesso, Cris, a Fernanda Aí, dizendo. ó, só vou contar Ah, mais tudo não, Fernanda. Na fuga, ela passa por muitas dificuldades. E o desgraçado do Morimoto a encontra. E vocês têm que ver ela enfrentar o Morimoto, o soldado que a capturou, que a estuprou, que a maltratava, que prometeu fugir com ela porque se apaixonou por ela. E aí tem uma parte, gente, que ela joga água na cara dele, fala em japonês, fala em coreano. É, mas eu não posso contar tudo. Fê vai ficar com Ela essa, cai do né? cavalo, Vai ficar com essa quando coisa ele aí, com encontra essa ela, ela curiosidade. cai do cavalo, ela quebra o braço, ele ajuda, e tem uma parte que ela fala assim, ó, ela jura a si mesma que o rosto de Morimoto não será o último rosto humano que ela verá. Então, ela está ciente de que ela foi capturada de novo, está passando por momentos que são, assim, desumanos com ele, mas ela jura que ela vai viver, que ela não vai morrer.
Que E lindo! aí Gente, antes que eu me esqueça o aqui, porque eu resto, estou com a minha, leia. minha memória horrível, vamos tirar nossa foto para a gente fazer nosso post. Quem puder abrir o vídeo aí, que está com o vídeo fechado, vamos tirar nossa foto, né, Rosa? Vamos. Obrigada, Fê. Todo mundo sorrindo. Vem, Fátima, que você está com outra aqui também, né? Vamos lá. Muito bem. Eu vou fazer um vídeo homenagem também, vou colocar o teclado da Cris, viu? Tá muito bonito o nosso encontro, a gente está falando de temas muito importantes, né? Obrigada, Fê. E aí, Rosa, então vai ficar na curiosidade, não é isso? Do final? Sim, sim. A Amy teve um infarto, você sabe, né? Quando ela viu a estátua, ela vai para o hospital, mas ela quer voltar na manifestação e a filha fala para ela: a manifestação já acabou, mas ela precisa voltar. E aí ela conta para a filha o que, que aconteceu, que ela nunca tinha tido coragem de contar para a filha. Mais uma coisinha que eu estou contando para vocês. Mas vão ler tudo para vocês saberem o que, que aconteceu com a Hannah. Rosa, Para muito verem até que obrigada mesmo. ponto nós, seres humanos, né, temos a capacidade de superar desafios, de superar as maiores atrocidades da vida. Que coisa E o linda, quanto que a Rosa. gente precisa se unir, né, para lutar por justiça. E Que é lindo. isso. Olha aqui que lindo, Rosa. Ó, a Fê falou assim, ó. Rosa, muito obrigada mesmo. Esse amor dessas irmãs me fez chorar. É lindo mesmo, né? Um amor muito lindo mesmo. E se você ler, você vai chorar muito quando você vê como que as duas eram. Quando uma parte que a Hannah fugiu e que ela estava com sede, ela começou a lembrar quando ela ia buscar água com a irmã e elas brincavam de uma jogar água na outra e escondia e ela falava: "Pode aparecer, irmã, não vou jogar água em você". Mas tem muitas outras coisas lindas, enfim, Que gente. lindo. É forte, tem umas passagens detalhadas que, quando eu li a primeira vez, eu pulei, não estava dando conta de ler. Aí depois eu retomei, porque o livro tem muita poesia também, tem muito amor, né? Amor fraterno. É Que isso. bom. Gente, olha, alguém mais trouxe um poema? Porque eu e Rosa combinamos assim, né? Que a gente iria sugerir para vocês, para o nosso próprio próximo sarau em julho, né, Rosa? A gente deixar livre e Sim. cada uma traria um poema, um pedacinho de um livro, né? Um trechinho que se emociona. Vocês estão de acordo com isso? Aí eu concordo. Vamos fazer assim? Vamos. Ótimo. Que aí cada um traz e a gente faz um debate mais aberto, sem um tema específico, e aí a gente conversa e faz um outro encontro literário assim lindo como esse. Não é isso, Rosa? Aí depois, quem quiser Isso trazer a aí. sugestão, né, que a gente tinha pensado assim, um encontro, um mês, um livro, no outro mês, um encontro mais livre, não é, Rosa? Isso. Um Aí mês quem, uma leitura um pouco mais é, densa, outro mês uma coisa mais mais leve. simples, né? Aí quem quiser trazer a sugestão de um livro, de repente um livro fininho, não é? Que pra gente, que a gente possa ler, tá? Tragam suas sugestões também pra Seja em gente. PDF, Hã? Ah, que sim, seja em PDF. PDF. Você tem que ter o PDF para poder passar, né? Para facilitar aqui. Eu Muito só tenho que bem. te, eu só Hã? tenho que te agradecer, Vanessa. Muita gratidão. Gratidão você por compartilhar com a gente a sua arte, o seu talento, né? É, Vocês imaginam, eu sempre falo isso, quando no momento do nosso livro, né? Todos aqui quase estão participando. Então, que emoção vai ser fazer essa apresentação desse livro, né? Na Itália, no Brasil, não é mesmo? É isso aí. Que lindo, queridas. Rosa, muito obrigada. Alguém gostaria de dar uma palavra final? Queria agradecer também, muito obrigada pelo encontro e vou ver se eu consigo ler esse livro, vou achar o PDF dele, porque eu Eu fiquei te bastante passo, Ale. interessada. Eu te passo, então. Eu Tá? acho que valeria a pena
colocar no grupo de novo. O que que você acha, Vanessa? Vou fazer isso, colocar naquele grupo de avisos ali. Porque ali Tá bom. é bom colocar nele, porque as mensagens não se perdem tanto como no outro, Uhum. tá? Eu acho que Muito quem obrigada. der conta de ler vale a pena, porque a Hannah vive momentos muito lindos, tá? Depois. Perfeito. Segredos de família, legal, eu gosto disso, quero ler. Uhum. Rosa, muito obrigada, tá? Você quer dar uma palavrinha final pra gente? Não, eu que agradeço, e dizer que é sempre muito gostoso estar no Café Literário. Hoje foi um dia especialmente difícil para mim. Meu marido não está bem, e agora, quase na hora de começar, ele caiu comigo aqui, eu passei um apertozinho, mas passou. E participar com vocês desse momento é, é uma fonte de força, de esperança. Gratidão, Rosa. Rosa, parabéns para você. Uhum. Obrigada, Cris. E Um Rosa, abraço conta para com a todos gente, tá? vocês. Nós, Obrigada, nós estamos Vanessa. aqui com você, tá? Conta com a gente pro que precisar, tá certo? Obrigada, preciso, isso é bom. Obrigada, Melhoras viu? para o E seu marido. mesmo que seja um abraço Um virtual, abraço dá um forte em consolo, tá bom? todas. Beijão, até mês que vem. Tchau. Tchau.